Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7 e a gente vai estar aqui nesse segundo bloco batendo papo, entrevistando o secretário de Ciência e Tecnologia e Inovação aqui do Estado de Alagoas, o Silvio Bulhões. Secretário Silvio, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Muito obrigado, João, todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Grande alegria estar aqui com vocês nessa manhã, podendo conversar um pouco sobre as ações do governo de Alagoas na área de ciência e tecnologia, aproveitando esse período de fim de ano também, fazer um balanço de tudo que ocorreu nesse ano de 23, um ano muito exitoso para a ciência e tecnologia alagoana, que tem nos deixado muito felizes. Secretário, você vem da gestão Renan Filho e agora vem passando pela gestão do governador Paulo Dantas. Qual o paralelo que você traça das gestões, dos avanços principalmente, e agora do ano do exercício de 2023? Bem, a gente que transpassou, digamos assim, a gestão do governador Renan, agora com o governador Paulo, nessa continuidade está um sentido muito interessante de pavimentação, digamos assim, de um trabalho mais sólido. O governador Renan, desde 2015, precisou fazer todo um trabalho de reconstrução fiscal, tributária, que permitisse construir a condição financeira necessária para o governo do Estado fazer os investimentos que eram precisos para o Estado avançar. Então, especialmente tratando da área de ciência e tecnologia, foi justamente isso que aconteceu. Tanto na SECT quanto na FAPEL foram feitos trabalhos importantes, mas não ainda, digamos assim, do tamanho que o Estado precisava para dar os saltos que a população tanto espera nessa área. O governador Renan, em 8 anos de mandato, com todo esse trabalho de reconstrução, digamos assim, feito pela equipe financeira, pela equipe econômica, permitiu que ele investisse durante todo o seu mandato 100 milhões de reais através da SECT e da FAPEL, que dá, dividindo aí por ano, em média, 12 milhões e meio de reais por ano. Foi um investimento alto para aquele momento, para a realidade daquele momento. E já com esse alicerce pronto, digamos assim, com essa base sólida construída pelo governador Renan Filho, o governador Paulo conseguiu dar um salto muito maior e anunciou no início desse ano o maior pacote de investimentos em CTI da história do Estado, que é o programa Mais Ciência, Mais Futuro, anunciando um investimento de 50 milhões de reais por ano na área de CTI. Isso dá um aumento de 4 vezes o que fez, em média, a gestão do governador Renan Filho, mostrando justamente isso, que o trabalho feito lá atrás pelo governador Renan deu condição que o governador Paulo fizesse esse salto agora, porque teve uma base sólida construída pelo governador Renan Filho que permitisse esses avanços. Ô secretário Silvio, e quando a gente fala desses investimentos, principalmente em recursos, o que isso vai alavancar a questão da ciência, da tecnologia aqui no estado de Alagoas, quando a gente fala principalmente no aumento aí na capacidade de investimento na pasta? Quando a gente fala de valores, o que isso vai melhorar, vai fomentar ainda mais a questão da ciência e da tecnologia aqui no estado de Alagoas? A gente fica muito feliz, sabe, João, quando fala de investir, de aportar cada vez mais recursos em CTI, porque são recursos que se multiplicam muito fácil. Seja na área da ciência, o investimento em ensino superior, o investimento na academia, fazendo com que as universidades públicas, tanto estadual quanto a federal também, que recebem um grande aporte do governo de Alagoas, avancem, pesquisem mais, apontem soluções para os problemas que o Estado ainda tem, sejam eles econômicos ou sociais, que impactam diretamente na qualidade de vida das pessoas, ou também no empreendedorismo inovador, fazendo com que qualquer pessoa que deseja empreender, que tem uma ideia com potencial inovador ou algo nesse sentido, possa fazê-lo também com o apoio dos vários programas que o governo de Alagoas dispõe nesse sentido. Então são recursos que são aportados no desenvolvimento e que geram um retorno muito fácil. A gente tem números, acompanhamos todos os programas que o Estado executa nessa área no detalhe. Então, empresas que receberam um conteúdo técnico através desses programas de ideação, de aceleração de startups, por exemplo, que ao final recebem um aporte, Natália, de, 20 mil, 30 mil reais como subvenção econômica para ela contratar pessoal, comprar computador ou algo nesse sentido. A gente acompanha ela por 1, 2 anos, ao final desse segundo ano ela já gerou em faturamento 4, 5 empresas que chegaram até 9 vezes o que o Estado tinha aportado inicialmente como apoio. Isso gerando nota fiscal, gerando emprego, gerando imposto, fazendo circular a economia como um todo, ocupando cada vez mais pessoas. E isso traz uma sensação de dever cumprido, de fato, quando a gente consegue entregar os números
dos resultados desses programas. Investimos 1 milhão aqui, mas já circulou 9 milhões de reais a mais a partir desse primeiro aporte nesse programa. Então, traz um sentido de investimento multiplicador. Secretário, a gente fala isso de emprego e renda e a gente fala também da questão da ciência. A gente tem visto a importância da ciência, principalmente nesses últimos anos, com a questão da pandemia, da Covid-19, quanto foi importante a questão desse alicerce da ciência. E a sua pasta trata essencialmente também de ciência. Como tem sido aí esse diálogo com a FAPEAL, enfim, com os órgãos ligados também a essa questão da educação, da ciência aqui no estado de Alagoas? De maneira muito sólida, não só a SECT e a FAPEAL atuando cada vez de maneira mais integrada. Eu assumi a SECT há 2 anos e meio, mais ou menos. O presidente Fábio Guedes, a FAPEAL, está lá desde o início da gestão do governador Renan Filho, com um pequeno intervalo quando ele saiu de lá para assumir a Secretaria da Educação. Mas desde então a gente atua muito junto e, de fato, isso tem que acontecer. E esse sentido do governo do Estado, capitaneados pela SECT e pela FAPEAL, tem uma relação muito próxima com a academia, com toda a comunidade científica alagoana e hoje, inclusive, nacionalmente. A gente tem conseguido posicionar o estado de Alagoas de uma maneira a conduzir os debates nacionais. Isso é muito importante, seja através do Fábio na ICTP ou até politicamente falando também. O período da pandemia foi algo muito sério, mas aqui em Alagoas, desde aquele primeiro momento, o governador Renan falou e demonstrou em vários momentos que aqui a ciência seria seguida, ouviria a academia, ouviria os médicos, diferente do que ocorreu na gestão do governo federal naquele momento, que o que causou diversos problemas, você desacreditar a vacina, desacreditar a medicina em troca de componentes políticos, eu acho que não fez sentido naquele momento. Aqui foi diferente, aqui foi muito diferente. O governador Renan conduziu de uma maneira totalmente oposta ao que o governo federal, digamos assim, orientava, e os resultados aqui foram referências para todo o Brasil, seguindo a ciência, seguindo a academia, e mostrando que, de fato, aqui a gente não só acredita, não só fala, mas também faz e apoia, investe bastante e colhe hoje já resultados desde daquela época. Nicole Mello. Secretário, o senhor comentou referente às startups, às empresas que chegam junto à secretaria e que estão, em sua maioria, lá no Centro de Inovação do Jaraguá. Aí eu gostaria de saber, que isso pudesse falar para os nossos ouvintes, como essas empresas, essas startups, podem entrar em contato com a secretaria, como elas podem também ter um espaço lá no Centro de Inovação e sobre essas parcerias que aconteceram no ano de 2023. Perfeito. O Centro de Inovação talvez seja o nosso maior case de sucesso. Talvez por ser um sonho muito antigo do ecossistema de inovação aqui de Alagoas. Esse é um projeto que se fala desde 2002, 2003. Lá para 2007 começou a se falar em projeto, de fato, definir local. Mas obra mesmo veio a andar num ritmo mais acelerado na gestão do governador Renan, que entregou o prédio em 2021 e seu bloco empresarial. E em 2022, já com o governador Paulo Dantas, ele abriu um espaço público totalmente acessível a todos, aberto 24 horas por dia, os 7 dias da semana, para qualquer pessoa que quiser, chega lá, faz um simples cadastro e tem à disposição um espaço confortável, seguro, climatizado, para trabalhar, estudar, fazer reunião. Totalmente equipado, mobiliado, com salas de reuniões, com TV para projeção, um espaço muito legal. E que abarca também, como você bem colocou, hoje mais de 30 empresas alagoanas de tecnologia e de economia criativa. O prédio hoje 100% ocupado. Isso é muito interessante porque alguns estudos, inclusive de empresas renomadas do setor da tecnologia no Brasil como um todo, apontavam que nós levaríamos 3 anos para ocupar 100% o prédio. Ele foi ocupado em 6 meses. Já com essas mais de 30 empresas juntas, não só empresas privadas, mas também laboratórios das universidades, grandes parceiros também, Fundação de Amparo à Pesquisa, os núcleos de inovação tecnológica de algumas universidades públicas, universidades privadas inclusive. Somando todo mundo, o Centro de Inovação hoje ocupa mais de 900 pessoas, diretamente. Tem transformado Jaraguá como um todo. No início da operação do Centro de Inovação, o bairro vivia escuro, mal cuidado,
Algumas empresas até ficavam receosas de se instalarem lá por questões de segurança, e ele tem sido o indutor dessa transformação. O local hoje, você vai lá 2, 3, 4 horas da manhã, tem gente trabalhando, tem gente estudando, movimenta a economia local também como um todo. Então isso é bem interessante e tem feito com que muitas outras empresas nos procurem, assim como você perguntou, querendo se instalar lá. Hoje, pela falta de espaço, o que a gente orienta é que elas se cadastrem no chamamento público que foi feito para qualquer empresa que queira lá se instalar, e ela vai ficar num cadastro de reserva. Isso tem 2 motivações. A primeira é que, caso alguma empresa venha a sair, ela está lá na fila para ocupar esse espaço. E outra é que nos alimentam de dados para saber quantas empresas ainda querem se instalar lá e quantas fazem sentido, quantas de fato atuam no setor assim, de maneira mais profunda. Isso porque a gente tem uma grande intenção, foi um compromisso que o governador assumiu, inclusive compromisso de campanha registrado no seu plano de governo, de ampliar o centro de inovação, fazendo com que Jaraguá, assim como ocorreu em Pernambuco, lá no Porto Digital, seja requalificada, digamos como um todo assim, o bairro como um todo, tendo a tecnologia e a inovação como vetor. O senhor falou sobre essa questão dessa relação com o governo federal, né? E ressaltou mesmo como é importante esse vínculo e essa parceria entre o governo do Estado e o governo federal, a Secretaria de Ciência e Tecnologia e o Ministério. E qual foi esse ano de 2023? O que é que a gente teve de parceria, investimentos, projetos com o governo federal? E também o senhor acredita que essas parcerias foram suficientes para suprir as necessidades do Estado, dos cidadãos? O que é que precisa? O que é que faltou? E o que é que a gente vai ter, né, para 2024 nesse sentido? Hoje a gente tem uma relação muito mais próxima com o governo federal, a ministra Luciana Santos, toda a sua equipe, as agências de financiamento também ligadas ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, muito diferente do que aconteceu, obviamente, até dezembro de 22, por conta de desalinhamentos políticos, por assim dizer, e por não ser uma gestão no governo federal que acreditasse que investisse suficientemente na ciência e na tecnologia. O presidente Lula assumiu, já recompôs todo o Fundo Nacional para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a principal ferramenta de financiamento da política de CTI nacional, recompôs um fundo de 10 bilhões de reais para investir exclusivamente em CTI. É um valor muito significativo, a gente vem defendendo lá no Conselho de Secretários de CTI do Brasil como um todo, que esse valor seja ampliado, porque a gente acredita que um país que quer ser pioneiro, que quer ter sua autonomia tecnológica, ele precisa investir ainda mais. Mas os 10 bi, com certeza, têm prestado um apoio muito relevante às instituições de ensino superior, às instituições de pesquisa, muito especialmente financiado projetos importantes para a soberania nacional em CTI. Aqui em Alagoas a gente tem contado com uma parceria muito forte do Ministério da Ciência e Tecnologia. A ministra Luciana esteve aqui há 1 mês, 2 meses atrás, esteve lá no Palácio com o governador. A gente entrevistou ela aqui, inclusive. Entrevistaram ela. Foi. A ministra é muito gente boa e muito atenciosa com Alagoas. Ela esteve aqui e anunciou a expansão da Infovia, da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. É uma ferramenta importante para a conectividade do Estado como um todo, dos órgãos públicos, mas especialmente das instituições de ensino. Só que hoje ela só atende as instituições de ensino superior e hospitais-escola. O que a gente propôs e a ministra atendeu é que nós vamos sair de uma rede de 100 quilômetros, 99 ponto alguma coisa, de fibra, que atende essa Universidade Federal, estaduais, institutos federais, e vamos para uma rede de 1.100 quilômetros. Vamos ampliar 1.000 quilômetros dessa rede e, quem sabe, já no futuro próximo, ainda que muito provavelmente em 24, em parceria também com o ministro Camilo Santana da Educação, atender através dessa rede todas as escolas da rede pública estadual. Isso é muito importante porque você não faz hoje uma educação de qualidade sem levar informação. E você não leva informação se você não tiver uma infraestrutura adequada de conectividade. Então, esse aporte do Ministério da Ciência e Tecnologia, através da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP, vai ser fundamental para isso. Aprofundando ainda mais essa parceria do governo de Alagoas com o governo federal, tem sido uma relação muito próxima. O governador Renan Filho brincava muito que passou os seus 4 anos assim, do segundo mandato na gestão do presidente Bolsonaro sem receber um ministro. Os ministros vinham aqui, nem falavam com ele, não avisavam, não recebiam, não queria papo.
durante esse primeiro ano da gestão do presidente Lula, acho que 13, 14 ministros já estiveram aqui. A ministra Luciana foi mais uma delas, veio trazendo recursos, apoiando a expansão da RNP, aportando mais de 10 milhões de reais do programa Tecnova, um programa de apoio ao empreendedorismo do Ministério, executado pela SECT, pela FAPEAL. Então, algo que tem, lógico, precisamos aprofundar ainda mais, trazer mais recursos em diversas áreas, para aprofundar a atuação das universidades, dos centros de pesquisa aqui em Alagoas, mas estamos num caminho muito interessante, porque entendendo também que o governo federal tem feito um trabalho de reconstrução na área. Então, a gente imaginar que no primeiro ano as coisas já aconteceriam de maneira tão rápida assim, mas tem sido bem satisfatório. É importante essa aproximação entre todos esses setores, né? Ministério, secretaria, em todas as áreas. E aí um tema que a gente sempre levanta aqui nas entrevistas é a questão do meio ambiente, da sustentabilidade, né? E como é que a gente pode ter o progresso, a inovação e atrelado a essa preocupação com o meio ambiente, com o aquecimento global, como é que a Secretaria dialoga com esses assuntos? Traz a inovação ao mesmo tempo com a preocupação de não destruir tudo. Perfeito. Bem interessante da área de CT, que é uma área, talvez a área mais transversal do poder público como um todo, seja em qualquer uma das três esferas. Ninguém faz ciência por si só, ou sem qualquer objetivo. Você sempre tem um foco, seja melhorar a vida das pessoas na área que for. Então, por ser esse tema tão transversal, por ser esse tema que dialoga com qualquer área, você vai falar de segurança pública, você usa ciência na predição de crimes ou na prevenção de determinada ocorrência, na saúde da mesma forma, para melhorar atendimento, em telesaúde, até na análise automatizada que vem acontecendo muito de exames de imagem, com uso de inteligência artificial ou o que for. Então, essa pauta bem transversal dá oportunidade da pasta de CTI, seja ela aqui na SECT, em Alagoas, ou no Ministério da Ciência e Tecnologia, atuar com diversos parceiros. Hoje, aqui a SECT tem uma atuação muito forte junto com a saúde do Estado, dá apoio à segurança, dá apoio ao esporte, dá apoio à cultura, dá apoio ao turismo, construindo plataformas, construindo sistemas, construindo ferramentas que melhorem a atuação dessas outras pastas que prestam serviço mais diretamente à população. Então, a gente tem todo esse arcabouço de programas que atuam diretamente no ecossistema, com as empresas, com as universidades, o que for, também atua dentro do governo. Como você bem colocou, Natália, nessa pauta comum, geral, mais ampla. Quando a gente fala dessa pauta ESG, digamos assim, do ESG, é algo que a ciência e tecnologia tem que atuar e vem atuando de forma muito, muito presente. Seja na transição energética, você não vai desenvolver economicamente um país, uma nação, talvez um dos principais insumos seja a energia, e um dos principais gargalos também. Gerar energia, e muitas vezes, pelo menos no passado não tão distante, sempre acarreta problemas ambientais, como desmatamento ou construção de grandes hidroelétricas ou usinas a gás, a carvão, o que for. Então, essa pauta de transição energética para o hidrogênio verde, hidrogênio azul, energia eólica, onshore, offshore, energia solar, fotovoltaica, tudo isso tem muita ciência embarcada, tem muita pesquisa. Aqui em Alagoas a gente tem aportado recursos em pesquisas desenvolvidas pela universidade para a transição energética, para a transição digamos, de uma energia mais verde, de uma economia mais limpa, algo que certamente vai trazer um impacto muito positivo, e a gente tem colhido resultados importantes, fazendo até com que o Estado inicie alguns estudos para que ele próprio passe a consumir energia limpa. A gente está estudando algumas alternativas para isso, não só para o impacto financeiro que isso vai causar, reduzindo as despesas do Estado com energia elétrica, fazendo com que ele possa aportar esses recursos em outros serviços de maior relevância para a população, mas também para dar sua contribuição assim nesse processo de melhoria do meio ambiente. Secretário, e sobre ações profissionalizantes diretamente para a área de tecnologia e ciência, quais programas o senhor pode citar aqui para o nosso ouvinte que foram realizados neste ano de 2023 e também, se existem novos programas para 2024? Perfeito.
O Oshitec é o nosso programa de qualificação técnica. A gente fala de um programa porque ele é um programa amplo, digamos assim, um guarda-chuva que abarca uma série de ações e é, de fato, a principal ferramenta de qualificação técnica para a tecnologia do estado de Alagoas como um todo. O Oshitec é um programa que tem 2 anos, pouco mais de 2 anos em funcionamento, e nas suas diferentes vertentes já impactou mais de 11 mil alagoanos que por ele passaram, seja na plataforma virtual, que foi a primeira iniciativa do programa, uma plataforma de AD, igual a cursos à distância, você vai lá no oshitec.al.gov.br, faz o cadastro e tem acesso a mais de 200 horas de conteúdo em diversas trilhas, em diversas linguagens, que vai fazer com que as pessoas que, mesmo aquela que não tem a menor noção de programar, de desenvolver programas, softwares, aplicativos, o que for, saiam muito bem embasados para procurar, a partir dali, uma profissão. Partindo da plataforma virtual, nós entendemos que seria importante também tornar físico o programa Oshitec. E, a partir daquele momento, 8 laboratórios foram entregues, né, aqui na capital e no interior. A partir de março de 2022, quando o primeiro laboratório foi entregue na cidade de São Miguel dos Campos, até hoje, aqui já 2.000 pessoas passaram pelos laboratórios físicos do programa Oshitec, que é nessa vertente que a gente chama de Oshitec Lab. Então, um programa bem interessante, que tem permitido não só que as pessoas tenham, por muitas vezes, o primeiro contato com o mercado da tecnologia, mas em muitos e muitos casos que essas pessoas já são integradas a empresas de tecnologia, seja daqui de Alagoas ou até mesmo de fora. E aí que surgiu o insight para a terceira vertente do programa, que é o Oshitec Work, que talvez seja o que nos dá mais alegria, porque os resultados são muito rápidos e práticos. A gente abre editais de seleção tanto para empresas quanto para alunos. E essas empresas selecionam os alunos que vão trabalhar na própria empresa. E o Estado nem se mete nisso no processo de seleção, a única coisa que a gente faz é pagar os salários dos 6 primeiros meses desse profissional nas empresas em que eles vão trabalhar. E a partir dali, pelos próximos 12 meses, após o período de, digamos assim, de treinamento na empresa, que o Estado faz o aporte, ele já passa a se tornar obrigatoriamente quadro efetivo dessa empresa. Então, só esse ano, 200 jovens foram inseridos no mercado de trabalho da tecnologia através do programa Oshitec Work. A gente tem até alguns casos, sabe, João, que as empresas preferem tirar os alunos do programa antes do final, com medo de perdê-lo ao final do programa para outra empresa. Então ele se dá tão bem lá, contrata, chama outro pelo Oshitec Work, mas esse aqui já está garantido, eu pago um salário maior, contrato mais horas, mas não vou perdê-lo para o concorrente. É o sinal do êxito. Coisa boa. Secretário, em relação ao plano plurianual, como a Secretaria se organizou, vislumbrando os próximos anos e onde a Secretaria quer chegar e qual as principais metas, o principal objetivo para o ano de 2024 que está já chegando? A gente está muito animado com o 24. Não só porque nosso orçamento do plano plurianual, na LOA, ele vai ser um orçamento recorde da SECT. Nós começaremos o ano com um orçamento 3 vezes maior do que era quando eu cheguei lá na Secretaria. Então vai dar condição da gente começar o ano de maneira mais fluida, sem tantas interrupções, ofertando mais rodadas desses programas, gerando mais oportunidades para quem queira participar. O ano de 2024, por tudo que foi feito em 22, tudo que foi feito em 23, deixou tudo muito organizado para que a gente consiga avançar ainda mais. Novas rodadas do programa de ideação, do Geração do Hoje, novas rodadas da aceleradora de startups, da Lagoon Startups, o Oshitec Work ofertando mais 200 ou 300 vagas para esses jovens trabalharem nas empresas de tecnologia. Vamos ampliar em 50% os laboratórios físicos do programa Oshitec já agora em 24. Nós temos 8, vamos para 12 já no início do ano, todo o material já disponibilizado para mais 4 municípios do interior, dando cada vez mais oportunidades para esses jovens que querem atuar no mercado da tecnologia ou que querem empreender. Já em janeiro de 2024, nós daremos posse ao Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia, que é uma instância deliberativa muito importante que tomará as decisões, por exemplo,
dos recursos que são arrecadados através do Centro de Inovação para o Fundo Estadual de CTI. Esse conselho irá discutir de que maneira esses recursos podem ser potencializados, gerando mais oportunidades de pesquisa, de ensino, fazendo com que Alagoas mantenha esse posicionamento de ser um dos estados que mais investem seus próprios recursos na área de CTI. A gente tem uma cobertura fantástica em bolsas de mestrado e doutorado, por exemplo. O terceiro estado do país com a maior cobertura. Em média, no Brasil como um todo, os alunos matriculados em cursos de mestrado e doutorado, somente 30%, no máximo 40% recebem bolsas para pesquisa, para ensino, para se manter enquanto cursam esses programas de pós-graduação. Aqui, Alagoas passa de 66%. É a terceira maior cobertura de bolsa de mestrado e doutorado do Brasil. Nesse ano, agora de 23, nós saímos de 50 bolsas de iniciação científica para 1.100. É um salto gigante também, dando a oportunidade que os alunos da rede pública estadual tenham contato quanto antes com esse meio acadêmico e científico, até gerando aquela fagulha de desejo para que concluam seus estudos, possam acessar a universidade e construir uma carreira ao longo da sua vida na universidade, em programas de pós-graduação. Então, o ano de 2024, por tudo que foi construído ao longo desses últimos anos, nos deixa muito animados, especialmente com esse desejo do governador Paulo Dantas, com todos esses anúncios que foram feitos. Para vocês terem ideia, eu falei aqui, vamos investir 50 milhões de reais por ano, só que esse ano a gente já investiu 68. Então, a gente tem superado as metas que têm sido colocadas pelo governador Paulo, e de maneira sempre muito positiva. Então, se eram 50 esse ano e foram 68, a gente espera que ano que vem sejam 80, sejam 90 milhões, até agora com a participação maior do governo federal também, com o apoio do presidente Lula, da ministra Luciana. O ano de 24 tem tudo para superar o ano de 2023, que já foi, assim, sem sombra de dúvidas, o melhor ano da história da ciência e tecnologia aqui em nosso estado. Secretário Silvio Bulhões, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação aqui do Estado de Alagoas, quero agradecer demais a participação do senhor aqui no Jornal da Manhã pela Jovem Pan 100,7, ao passo que deixa um espaço para suas considerações finais. Eu que agradeço, João, a todos vocês aqui no estúdio e a todos que nos ouvem, aproveitando para desejar um grande 2024, cheio de paz para todos, para todas as famílias alagoanas. Obrigado, secretário. Registrar também a presença da nossa colega aqui nos estúdios, nossa colega jornalista Geisa Miranda, competentíssima colega aqui. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.